Olá, educadores! Bem-vindos à Pedagotech. Eu sou Marcelo Ozana e hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o brincar para aprender. É um caminho que as escolas precisam adotar. Recentemente, tive uma conversa com a minha coordenadora acadêmica, aquelas conversas de feedback, de desempenho de fim de ano, só que aconteceu no início do ano, antes do carnaval. E conversamos muito sobre uma turma de alunos mais jovens que eu tenho. É uma turma de pré-adolescentes e isso para mim pode ter... Por ter mais facilidade com turmas de inglês avançado e de alunos mais velhos, essa turma é um desafio para mim. Uma coisa que ela me disse e por conta da idade deles, que a gente precisa brincar mais. E sim, ela tem razão. Pior, eu sei disso. Inclusive, já escrevi sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil, no meu Substack. Vou deixar o link na descrição. Então, por que eu tenho tanta dificuldade, ou por que eu estou tendo tanta dificuldade dessa vez? Bom, fui reler o texto que eu mesmo escrevi. E quando a gente pensa em aprendizado escolar, é comum a gente imaginar crianças sentadas em filas, livros abertos, lápis na mão, um quadro ao fundo. Eu não dou aula assim, inclusive eu me recuso. Essa imagem tão tradicional reforça a ideia de que o conhecimento só floresce em momentos de seriedade e silêncio. E essa visão é muito limitada. Muitas vezes errada. Eu preciso repetidamente lembrar a mim mesmo disso, que o brincar é, na verdade, um poderoso catalisador para a aprendizagem profunda e significativa. A ciência por trás do brincar. Eu escrevi no texto que mencionei que Jean Piaget já nos ensinava que o brincar é um meio pelo qual as crianças exploram o mundo ao seu redor e constroem conhecimento. Durante a fase pré-operacional, que é dos 2 aos 7 anos mais ou menos, as crianças usam o pensamento simbólico e aprendem ao manipular objetos, representações em papel e criam suas próprias narrativas. A Maria Montessori reforça essa visão quando ela destaca a importância do ambiente preparado, onde a liberdade para brincar e explorar promove autonomia, concentração e disciplina. No meu caso, meus alunos já estão na fase operacional concreto, que é mais ou menos dos 7 aos 12, já caminhando para o operacional abstrato. Embora eles não tenham muitos sinais dessa maturidade ainda. Nessa idade, muitos acham, inclusive eu cometo esse erro, que o brincar é tempo perdido. Mas não é. É uma forma de reduzir a carga cognitiva das crianças, permitindo que elas assimilem conceitos complexos por meio da experimentação e da criatividade. Eu também já escrevi sobre isso no texto que chama Maneirando a Carga Cognitiva. Também vou deixar o link nas notas desse episódio. O exemplo da Finlândia. Nessas horas, eu me pego pensando como seria na Finlândia. De certa forma, também já escrevi sobre isso, baseado na série do canal Cultura Destino Educação, Escolas Inovadoras, onde eles têm um episódio sobre a escola finlandesa. Vou deixar o link tanto do artigo quanto do vídeo também na descrição desse episódio.
Bom, a Finlândia, ela integra o brincar como parte essencial da jornada escolar. Crianças finlandesas têm, em média, 15 minutos de recreio para cada hora de aula. E isso sem contar as atividades pedagógicas que envolvem aprendizado lúdico. O resultado? Bom, os estudos mostram que esse equilíbrio fortalece a concentração e melhora o desempenho acadêmico, ao mesmo tempo que promove o bem-estar emocional. As escolas finlandesas reconhecem algo que muitas instituições ao redor do mundo ainda hesitam em acreditar, que o brincar é aprender. Incorporando a brincadeira em aprendizagens nas minhas aulas de inglês. Bom, o que eu vou fazer sobre isso? Existem muitas formas de integrar a brincadeira como ferramenta de aprendizado. Os meus alunos têm 11 anos, que, segundo o Piaget, estão no estágio operatório concreto. Nessa fase, as crianças já conseguem pensar de forma lógica sobre eventos concretos, mas ainda têm dificuldade com ideias muito abstratas. Por isso, atividades lúdicas que envolvem a linguagem de forma tangível e interativa podem ser boas ideias. Então, algumas sugestões práticas. Temos, por exemplo, os roleplay temáticos. No livro do curso onde eu trabalho, tem situações de diálogo. Agora, então, por que não transformar isso em situações práticas, como um diálogo em uma loja ou uma encenação de um restaurante, onde os alunos precisam usar o vocabulário que estamos aprendendo. E a dramatização torna o uso da língua mais concreto e significativo. Outra opção são jogos de tabuleiro. Outro dia eu fiz um bingo com eles para revisar vocabulário. Eles adoraram. Inclusive, montamos o tabuleiro juntos. Outra possibilidade poderia ser adaptar o jogo de cara a cara para trabalhar a linguagem fazendo perguntas, descrevendo personalidades ou aparência. E isso mantém a linguagem em foco sem perder o elemento de diversão. Mais outro jogo interessante seria uma caça ao tesouro de palavras. Um aspecto um pouco explorado quando montamos brincadeiras é a importância de se movimentar. Então, já até fiz isso, mas fico com preguiça porque dá trabalho. Mas podemos esconder pistas pela sala ou pela escola e criar um desafio colaborativo que combina movimento, trabalho em equipe e prática de leitura. Enfim, esses desafios criativos que a gente pode também propor, como pequenas competições em grupos, como criar história para quem cria a história mais engraçada, usando as palavras recém-aprendidas, promovendo então um pensamento criativo e um reforço linguístico é sempre bom. Essas atividades não só engajam os alunos, mas também aliviam a carga cognitiva, permitindo que o aprendizado aconteça de forma mais fluida e natural. Afinal, para eles, o brincar e o aprender não são opostos, são dois lados da mesma moeda. Como que as escolas podem integrar o brincar ao currículo? Bom, dentro da minha sala de aula é uma coisa, eu tenho controle sobre isso. Onde eu não tenho são os currículos escolares. As escolas poderiam adotar algumas práticas mais concretas para transformar o brincar em uma ferramenta pedagógica poderosa. A primeira opção seria espaços flexíveis de aprendizagem. Em um dos livros que a gente trabalha lá onde eu dou aula, nos cursos avançados, a gente estuda o conceito de espaços flexíveis.
É claro que parte do exercício é eles explicarem o que poderiam mudar nas suas escolas. Muitos falam na ideia de criar ambientes que incentivam a exploração, como cantinhos de leitura aconchegantes, áreas ao ar livre e estações de construção ou de experimentação. A segunda opção seriam aulas interdisciplinares lúdicas. Quando eu estava no ensino médio, tivemos uma experiência interdisciplinar que foi absolutamente incrível. Nas aulas de inglês, lemos A Midsummer Night's Dream, Um Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, onde analisamos a obra completa. Essa foi a peça de teatro do fim do semestre, onde eu interpretei o personagem Demetrius. Essa peça engajou as aulas de arte da escola para criar os cenários. E Shakespeare foi um ponto estudado nas aulas de história. Enfim, a escola inteira estava engajada nessa atividade. Por isso, acho que integrar o brincar ao currículo de forma intencional, como usar dramatizações para reforçar habilidades linguísticas, ou projetos de arte para explorar ciências, ou jogos para ensinar matemática, podem fazer toda a diferença. O ponto 3 seria o tempo estruturado e livre para brincar. Não podemos limitar o brincar apenas para os mais jovens. É importante para todos, inclusive adultos, equilibrar momentos de estudo com brincadeira guiada. A brincadeira guiada é onde tem o objetivo pedagógico claro, junto com a brincadeira. E com tempos de brincadeira livre também, onde a criatividade e a autonomia das crianças são priorizadas. E, por último, a formação de professores. A gente acaba sempre nessa mesma nota. A gente precisa preparar os educadores para enxergar o brincar não como um intervalo, mas como uma oportunidade de aprendizagem ativa. Muitas vezes acho que os nossos treinamentos de professores se restringem muito ao teórico. E é muito importante quando o professor em treinamento entrar em sala, ter um orientador ou um mentor acompanhando e direcionando suas atividades, mas que tenha esses conceitos de brincar como aprendizagem bem claro. E que ajude esse professor em treinamento a planejar atividades com isso embutido. Conclusão: a seriedade do brincar. Pode parecer que, ao reforçarmos a importância do brincar nas escolas, estamos desvalorizando o ensino formal. Mas não, na verdade, estamos fortalecendo o ensino formal. O brincar reduz a sobrecarga cognitiva e promove conexões sociais saudáveis e ajuda as crianças a entenderem conceitos abstratos de maneira mais tangível. Como mostram os exemplos da Finlândia, integrar o brincar ao dia a dia escolar não é um capricho, é uma estratégia pedagógica baseada em ciência. Se queremos preparar as crianças para um futuro criativo, colaborativo e inovador, precisamos começar pelo básico, dar a elas a liberdade e o incentivo para brincar.